turminha, tudo bom? Aqui é a professora Luciana. Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa e aula de artes, tá bom? Na aula de língua portuguesa, nós vamos falar das variações linguísticas. Professora, o que é isso? A variação linguística são as mudanças que acontecem na nossa língua. Às vezes por causa de uma influência cultural, uma influência regional, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, vocês vão entender direitinho. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver isso aqui. Vocês vão conseguir identificar. Não sei se no vídeo vai ficar legal. Isso daqui, ó, em alguns lugares é chamado de mandioca. Dá para perceber, será? Em alguns lugares é chamado de mandioca. Mas em outros lugares é chamado de macaxeira. E ainda tem outros lugares que conhecem como aipim. Tá vendo? Isso é uma variação linguística. Tá mudando a língua de acordo com a região, tá bom? Outra forma da gente observar as expressões, por exemplo, o mineiro geralmente fala uai, né? Tem o oxente do baiano, tem o tchê do gaúcho, do pessoal do sul. Então, às vezes, algumas regiões têm algumas expressões que só de você ouvir a pessoa conversar, você sabe de onde ela é. Porque isso também é uma variação linguística, tá? E também tem os sotaques, né? Tem as pessoas que falam mais cantado. Eu, por exemplo, tenho um sotaque assim puxadinho mais pro lado do Nordeste, né? Minha família é nordestina, então eu tenho essa fala meio cantada, né? E os cariocas, eles chiam, né? 2, 3, né? Chiam assim. Os paulistas, goianos, eles falam né? Porta, né? Falam assim. Então, isso também é uma variação linguística, tá bom? E na nossa atividade, nós vamos, a tia tá dando para vocês um texto, o texto se chama Causo Mineiro, tá? Vocês vão ler esse texto e depois vocês vão responder umas perguntas para mim. São perguntas pessoais, tá bom? E vocês têm que ler, tá? Mesmo que vocês sintam um pouquinho de dificuldades, vocês têm que ler o texto. Vocês têm que treinar a leitura, tá bom? Eu vou ler um pedacinho do texto para vocês entenderem mais ou menos. Porque esse texto aqui, o nome dele é Causo Mineiro, é um mineiro falando, tá? Então, tá bem assim, ó. Sá passado era 7 de setembro. Tava eu na cozinha tomando pinco-mel e cozinhando um kit de carne com massa tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. E aí você vai continuar o texto. A atividade, vocês vão tirar algumas expressões desse texto que vocês falam de uma forma diferente e vão escrever para mim, tá? Tudo vocês vão escrever. Ou escreve na folha, se vocês imprimirem a folha, ou então no caderno de português, tá bom? Essa vai ser a nossa atividade de português. Depois, vocês vão fazer a atividade de arte. A atividade de arte, nós vamos falar um pouquinho sobre o museu. Algum de vocês já foi ao museu? Vocês sabiam que aqui em Brasília tem vários museus? Professora, e o que é um museu? Gente, o museu é um lugar onde fica guardado as histórias do nosso país, do nosso povo, ou então de outros lugares também. Por exemplo, aqui em Brasília nós temos o Catetinho. O Catetinho é um museu. Por quê? Porque ali está guardada a história do início, de quando foi criado Brasília. Quando o JK... Tem o Memorial JK. Quem foi JK, professora? JK foi um presidente do Brasil que construiu Brasília. Fez com que a capital do Brasil viesse para cá. Então, ele construiu. Então, tem algumas memórias dessa época, quando foi construída Brasília, que estão lá no Catetinho e também que estão no Memorial JK, tá? E a nossa atividade, ela é bem legal. Vocês vão assistir um vídeo, o vídeo é da Peppa, assim, Peppa vai ao museu. Vocês vão assistir esse vídeo e depois vocês vão responder algumas questões. Tá bom? Façam com bastante carinho, com bastante capricho e manda a foto para mim. Um beijo para vocês, eu tô com saudades.